blocos são ainda não o professor Cristiano, né? Professor Cristiano Gomes. Ainda não. Thales, por favor, aí você fica, por gentileza, né? Só conferindo depois se o professor Cristiano entra nesse primeiro bloco. Tá? Então, boa tarde a todos. Eu sou Kátia Dalla Salles. Boa tarde. Eu sou engenheira química, sou professora aqui da Federal do Maranhão, e juntamente com a professora Júnia e o futuro engenheiro civil Thales, né? Estamos coordenando essa sessão 22. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Eu vou pedir só que a professora Júnia e o Thales se apresentem, por gentileza. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de cumprimentar a professora Kátia pela grande simpatia que é, o aluno Thales, que está nos ajudando, a todos os autores aí que estão participando do COBENGE, né? Que o congresso online está caminhando, mas de forma positiva. Eu sou professora da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje eu estou na direção da unidade, a nossa unidade só tem curso de engenharia, eu sou professora da Engenharia de Minas, e estamos aí, né? Espero que seja um momento de muita ciência e que a gente aprenda mais um pouco. Um abraço a todos. Bom, todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo aí. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, também. Então tá ótimo. Bom, pessoal, meu nome é Thales, eu sou estudante de engenharia civil aqui na UFMG, em Belo Horizonte. Eu estou no meu 8º período, já eu me formo. Foi um prazer imenso conversar com a Kátia, eu juro que não tive oportunidade, né? Mas estou muito empolgado para a nossa sessão técnica de hoje. Achei os trabalhos incríveis, espero que a gente tenha muita contribuição e que a troca seja boa. Então, boa sorte a todos, boa apresentação também. E a gente já inicia com um desafio, né? Com o primeiro trabalho aí a ser apresentado pelo GT, né? Que dá nome à sessão dessa sessão 22. Só relembrando a todos, né, que nós teremos 3 blocos, né, com 4 trabalhos. Cada bloco ele vai ter 35 minutos, tá? Então, a gente, conversando com a professora Júnia, a gente pensou numa metodologia que, inicialmente, cada ator se apresenta, fala um pouquinho do trabalho, aí a gente pede que sejam sucintos, né? No máximo 4 minutinhos aí para a gente entender um pouco mais do trabalho, e a gente abre a sessão de perguntas que podem ser feitas via chat, tá? Então, a gente vai nesse primeiro bloco, nós vamos ter 4 trabalhos. O primeiro é a ação didático-administrativa durante a pandemia, que é um resultado da pesquisa do GT de formação de professores da BENGE. Na sequência, tem apresentado pelo professor Ângelo Eduardo Marques. Vamos ter depois a formação continuada de professores, né, uma pesquisa colaborativa com professores engenheiros, da professora Terezinha Severino da Silva. Na sequência, a proposta de melhorias nos cursos de graduação em engenharia por meio de uma aplicação de framework, né, da gestão do conhecimento, professor José Belo Torres. E finalizando o primeiro bloco, vamos ter a implantação de um núcleo de capacitação docente na Universidade Federal de Juiz de Fora com o professor Cristiano Gomes Casagrande. Então, agora a gente passa a palavra para o professor Ângelo Eduardo, que tem aí perto de 4 minutinhos só para fazer um resumo do trabalho, e a gente depois segue para as perguntas no chat. O Thales vai nos ajudar a cronometrar aí esses 35 minutos para que a gente não extrapole nenhum bloco, né, para que não tenha nenhum trabalho aí prejudicado nos seus comentários. Então, professor Ângelo, por favor, o senhor tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Kátia, Júnia, Thales. É um prazer estar aqui de novo, mais um COBENGE. Boa tarde também aqui a professora Terezinha, a professora Renata, que também são autoras do trabalho, também fazem parte do GT de formação de professores. Esse
trabalho foi o início de um trabalho do grupo de trabalho, um trabalho do grupo de trabalho é bom, né? Do grupo de trabalho em formação de professores, que é um dos grupos de trabalho da ABENGE, e preocupado com algumas questões relativas à formação docente, à especialização na área pedagógica, que eu vi que vários colegas apontam isso como uma necessidade, né? E a gente procurou, nessa primeira pesquisa do GT, a gente procurou fazer um levantamento de como estava. Essa pesquisa foi feita no meio do ano passado, quando a gente estava no processo ainda da pandemia, inicial da pandemia ainda, né? Então, inclusive, muitas universidades ainda estavam com aulas paralisadas naquele momento, e os grupos estavam se organizando, fazendo treinamentos, como que foi essa migração para o online, né, do ambiente presencial para o ambiente remoto, e a gente quis saber como que tinha sido essa formação, como que foi essa adaptação, como que ela estava acontecendo, que tipo de plataforma estava sendo usado, que tipo de recurso tecnológico estava sendo usado nas aulas. E também uma coisa importante aí para a sequência do GT, e é uma pesquisa que a gente vai continuar agora, neste ano, a gente saber o que apontar as perspectivas do futuro, né? Como que vai ser depois que essa pandemia acabar. E aí tem um dado interessante que, na percepção das pessoas que responderam, cerca de 90% acham que quando a gente voltar, vai ter uma incorporação maior de recursos tecnológicos, com aulas, gravações e transmissões de aula, enfim, alguma coisa deve mudar. E como é que a BENGE, de uma maneira geral, né, através do grupo de trabalho, pode colaborar com a formação e a capacitação dos professores, né? Nós vamos continuar ainda com uma outra pesquisa aí que está sendo lançada essa semana, por sinal, e para tentar fazer, e o próprio professor Vanderly colocou isso na palestra de abertura dele, né? Esse apoio na formação e na capacitação do professor, até para lidar com o recurso tecnológico de uma maneira que seja eficiente e que os alunos aprendam. Bom, em linhas muito gerais, o trabalho é esse. Não sei se a professora Terezinha ou a professora Renata, que também são do grupo de trabalho, querem acrescentar alguma coisa. Procurei respeitar o tempo, não marquei aqui, mas acho que eu respeitei o tempo, né? Primeiramente, então, eu gostaria de parabenizar pelo importantíssimo trabalho que o GT tem feito, né, ao longo desses últimos anos. Essa pesquisa realmente é importantíssima para que a gente consiga identificar essas boas práticas de capacitação dos professores, especialmente nesse cenário, né, pandêmico que a gente está vivenciando, onde as instituições de ensino e professores elas tiveram que se reinventar, né, para aprender e ensinar. Isso aí foi feito em tempo recorde, né, para que a gente pudesse aí utilizar as tecnologias da informação e comunicação, né? Então, nós, professores, tivemos que se adaptar às novas demandas da educação. E como o senhor falou, eu achei bem interessante no trabalho, né, que a pesquisa ela identificou que cerca de 90%, né, das instituições elas vão incorporar alguma ferramenta ou atividade online nesse contexto pós-pandemia. E a gente fica imaginando que isso pode indicar que a pandemia ela trouxe mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. Lógico, trouxe também, como o trabalho do senhor mostrou, muitos desafios, né, com relação à conexão de internet, falta de dispositivos, né, para os estudantes. Aí eu queria que o senhor, por gentileza, falasse um pouquinho mais para a gente sobre a sua experiência nesse período e como se deu as ações de capacitação, né, didático administrativo na sua IES, e se essas contemplaram a questão das competências das novas DCNs para os cursos. Eu só queria destacar, a professora Renata colocou aqui no chat, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma live colocando uma sequência dessa pesquisa e convidando também as pessoas para participarem de
um relato de experiência, na verdade é um e-book que a gente está organizando, com esses relatos das experiências, né? Porque elas são muito diversas. O que a gente notou, né? E no grupo de trabalho a gente tem, são cerca de 8 pessoas, né? Mas são do Brasil inteiro, né? Então tem a professora Terezinha, que é lá de Minas, tem a professora Renata, que é da Bahia, que tem... cada um é de um canto, a professora Suzy é lá do Pará. Então, a gente percebeu que tem uma diversidade muito grande, teve uma diversidade também muito grande no ritmo de retomada, porque, em geral, as universidades privadas tiveram que se adaptar muito, muito rapidamente, até por uma questão de sobrevivência, né? Porque senão o aluno desiste. Então, a gente, num espaço muito pequeno, a gente teve que se adaptar. Então, no meu caso, né, que eu dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, vocês estão vendo aqui atrás o logo, né? Foi assim, as aulas foram suspensas na quinta-feira e na segunda-feira a gente começou online. Então, a gente teve um dia, basicamente um fim de semana para treinar. Por sorte, a instituição ela já estava se preparando de uma certa maneira com o ambiente com a plataforma de aprendizagem, então muita coisa a gente já usava, de streaming de vídeos e avaliações, assim, muita coisa a gente já usava, já vinha usando, isso já era uma perspectiva, né? Mas, por exemplo, e aí colocando a minha experiência pessoal, a transmissão online, que agora a gente usa também o Zoom, né, a mesma plataforma, a gente não sabia mexer, né? Então, a gente teve um período muito curto para se adaptar e foi aprendendo, e foi meio, né, no susto, vamos dizer assim. E aí, no caso da minha instituição, do Instituto Mauá, a gente começou a fazer, tem até um grupo que vai falar aqui depois, né, da roda de conversa. A gente fez umas reuniões online que a gente chamava de Encontro das Canecas, que a gente sempre fazia no fim da tarde, porque aí pegava o pessoal dos professores que davam aula durante o dia e os professores que davam aula durante a noite, então a gente pegou no horário de transição para fazer o Encontro das Canecas, e foi muito produtivo isso, porque a gente começou a trocar experiência, falar, eu estou usando assim, eu estou fazendo isso, eu fiz isso que dá certo, né? E coisas assim, às vezes, né? Eu coloco música quando os alunos estão se logando ainda, você põe uma música que os alunos escolhem, isso atrai, tá? Então, a gente percebeu que foi uma adaptação muito rápida, e a gente foi construindo essa adaptação meio que aos poucos, né? A gente foi aprendendo a usar a ferramenta, usando a ferramenta, né? Que é uma boa coisa para se fazer, né? Então, não sei se a Renata gostaria de complementar, a Terezinha. Não, você foi bem claro. Só uma observação, você ficou tão emocionada aí, né, Ângela? Eu sou de Minas também, da Bahia. É verdade. Bahia, Tatiana. É a Tatiana, é verdade. Senão o Júnior vai achar, ó, será que a Renata mudou e não avisou? Mas você falou completamente tudo. Não tenho a acrescentar. É verdade. A Tatiana, que é da Bahia, e a Renata é de Minas, né? Exatamente. Desculpa. É até por isso que eu levantei a mão, porque eu falei assim, muito interessante o trabalho, e eu sei que a Renata trabalha na Unifei aí com essa linha, né, Renata? De vez em quando ela já deu curso para a gente aqui na UENG, acho que a gente acaba formando uma família aí. Esse trabalho de vocês eu gostei demais, né? E acho que eu até fiquei curiosa na hora que eu li, ou como ele apresentou, ele traz talvez essa interação que vocês fizeram entre instituição, é rico frente a outras que ficaram batendo a cabeça sozinha, né? Então, assim, aí eu tinha até pensado, essa tecnologia se aplica ao Brasil de norte a sul? A pesquisa, ela teve participação de praticamente, acho que de todos os estados aqui. Eu não estou de cabeça aqui, mas teve gente de norte a sul, né? Então, isso foi uma coisa
bem positiva também, né? É uma coisa que dá para fazer, né? E a gente percebeu isso agora, né? O recurso online pode nos aproximar, né? Sim. Né? Com certeza a gente pode tirar o positivo aonde se poderia pensar só negativo, né? Exato. O Thales levantou a mão aí. O Thales quer falar algo? Quero sim, quero fazer uma pergunta também. Professor, eu vivi essa pandemia do lado dos estudantes, né? Nessa preocupação toda em como ia ser esse ensino remoto. Eu queria perguntar para o senhor, com base na sua experiência, na sua pesquisa, se o senhor acha que a gente vai passar por um momento de acelerar as mudanças no ensino tradicional e no como ele acontece hoje. Você acha que essa volta às aulas vão significar necessariamente que a gente vai reformular com mais velocidade essas mudanças? Ou você acha que ainda vai ser um pouco difícil a gente tratar isso? Não, eu acho que a pandemia já acelerou essas mudanças, né? Já acelerou essas mudanças e até pela percepção que a gente teve da pesquisa, muita coisa vai acabar sendo incorporada no ambiente diário das instituições e tudo mais. Eu acho que muda sim, com certeza, né? É lógico que ainda permanecem as dificuldades de acesso, as dificuldades de... Acho que a maior dificuldade ainda é o acesso, né? É a internet boa, vamos dizer assim, né? Do equipamento, os alunos se viram muito bem com o celular, né? Uma coisa que a gente que é mais velho, a gente não gosta. Eu não gosto muito da interação pelo celular, mas os alunos se viram muito bem com o celular. Então, em termos de equipamento, talvez a gente não tenha tanta dificuldade. A dificuldade mais é da conexão mesmo, mas eu acho que é definitivo. Eu acho que não muda. Né? Obrigada, professor Ângelo, pelas suas contribuições. Agora a gente passa a palavra, e se tiver tempo, a gente volta para a gente discutir um pouco mais, só para a gente manter aqueles 35 minutos do bloco, aí ao final a gente volta para mais uma rodada. A gente passa agora para o segundo trabalho, que é a formação continuada de professores, uma pesquisa colaborativa com professores engenheiros. Passa a palavra à professora Terezinha Severino da Silva. Professora, seu microfone está fechado. Agora sim? Sim, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Kátia, Júnior, a todos, Ângelo, né, nossos colegas aí, Renata. Eu não sei se vocês perceberam, né, mas o meu vídeo não foi publicado, eu não entendi, mandei um e-mail para a coordenação, informando que eu tinha enviado corretamente, depois o professor Ângelo me ajudou, porque o professor Ângelo é o nosso assistente, sabe, assim, para assuntos de informática, e ele verificou que o vídeo estava lá, mas não foi publicado aí, né? Eu vou deixar o link do vídeo, né, da minha apresentação, então, no chat, quem se interessar, né? Mas venho aqui falar, então, brevemente da minha pesquisa, né? Esse artigo que eu escrevi foi parte da minha pesquisa do doutorado. Eu fiz uma pesquisa colaborativa com 8 professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou técnico em ações educacionais, não sou professora, e fiz, né, essa pesquisa com eles, né, do tipo colaborativa, que é a que tem a característica, que tem como princípio básico investigar a sua própria prática, né, para depois nela intervir. Foi uma pesquisa realizada com 6 encontros presenciais e 4 encontros à distância, muito envolvente. Os professores, o fato de o professor que trabalha na engenharia não ter tido, né, uma formação docente, isso causou assim uma expectativa neles, né? Foi um grupo pequeno, mas nós até não fizemos questão de que fosse um grupo muito grande mesmo,
para que o trabalho fosse realmente, né, bem feito e assim, com satisfação depois de todo o processo de formação ter sido feito, nós vimos que a contribuição, né, da minha participação como técnico e ali como, né, como pesquisadora, trouxe o fato de eu ser, né, uma pedagoga de formação, trouxe para eles uma contribuição boa, o que nos deixou muito feliz. Foram feitos, então, como eu disse, 6 encontros, os encontros à distância foram feitos pela plataforma Google Classroom. A primeira parte da pesquisa foi feita uma entrevista, onde eu busquei conhecer deles o que eles pensavam, qual era a percepção que eles tinham sobre docência, né? As experiências profissionais que eles tiveram, se eles tiveram uma formação, né, específica para a docência nos cursos, né, que eles fizeram de pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, a partir desse levantamento, nós fizemos, então, concluímos, né, que não tinham uma formação pedagógica e manifestaram, assim, uma predisposição em fazer. E, então, a pesquisa trouxe, então, como contribuição, né, para esses participantes, primeiro se interagiram e chegaram à conclusão de que precisavam repensar a prática. E o que é bom, sabe, professor, é que até hoje, depois de ter passado, né, essa formação, eles se apresentam sempre com uma novidade, mostrando uma das metodologias ativas ou de um instrumento de avaliação diferente, né, do que eles faziam e que eu propus e que eles aceitavam. Então, assim, foi prazeroso. O trabalho está aí, eu vou deixar, então, o link tanto da apresentação, né, quanto do trabalho, né, e se alguém tiver alguma pergunta sobre... Eu tentei fazer, né, brevemente aqui, então, uma apresentação, né, do meu trabalho, que foi parte do meu doutorado. Obrigada. Obrigada, professora Terezinha, parabéns pelo trabalho. Professora Júnia, algumas considerações? Parabéns da professora Terezinha, né? Você é professora da qual universidade, Terezinha? Eu não sou professora, sou técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Do Triângulo Mineiro. Nós conseguimos ter acesso ao seu trabalho, né, Kátia? Que é pela planilha. Então, assim, para a gente é muito bom ver a interação do técnico, né, também junto com os professores, porque isso os institutos federais têm no nosso país uma importância muito grande, né, na formação dos nossos jovens. Eu acredito que isso aí tem muito que evoluir. Quando vocês fizeram esse interesse dessa pesquisa, surgiu lá do laboratório que você trabalha? Como é que foi esse início? Né? Porque eu estou vendo que tanto o trabalho anterior quanto agora fala-se de interação. Mais uma vez, acho que congressos abrem a mente da gente, a gente vê o quanto mais interagir é melhor. Sim. O interesse foi porque eu mudei de uma cidade pequena para Uberaba e passei no processo seletivo do doutorado. Então, como eu já estava trabalhando no Instituto de Engenharias, eu aproveitei a oportunidade, né, porque são pessoas, os engenheiros normalmente, não estou dizendo sempre, porque eles têm tido, normalmente eles não têm uma formação pedagógica. Então, eu atuo, né, num setor de apoio pedagógico aos docentes. Então, eu aproveitei, né, o meu trabalho, né, as atribuições do meu cargo, juntei com o meu trabalho do doutorado e propus a formação pedagógica e eles se interessaram e deu um bom resultado.
Isso, e pegando, olha que bacana isso que você está falando, porque até ontem no trabalho da noite a gente estava discutindo alguma coisa sobre, normalmente, engenheiro que dá aula para engenheiro, né? Nós não temos formação de pedagogia, de didática, talvez isso aí, às vezes, possa prejudicar alguma coisa, então, ter a contribuição, né, de quem entende de metodologia de ensino, que entende a coisa, pode com certeza melhorar essas aulas, né? Porque a gente ainda assim dá aula muito dentro da sala de aula, e principalmente com essa pandemia, então a criatividade com certeza é importante, mas parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Mais uma vez, parabéns, professora, obrigada. A gente passa para o terceiro trabalho, que é a proposta de melhorias nos cursos de graduação em engenharia, por meio de uma aplicação de um framework de gestão do conhecimento do professor José Belo Torres. O professor se encontra? Sim. Oi? Oi, professor, boa tarde. O senhor podia... Estamos, perfeitamente. O senhor poderia nos sintetizar em 4 minutinhos seu trabalho, por favor? Sim. Então, boa tarde. Contextualizando, né, esse trabalho veio, né, de estudar a gestão do conhecimento aplicado ao ensino de engenharia. Depois disso, né, veio a ideia de acrescentar um framework. Então, o modelo de gestão, né, do conhecimento tem o objetivo de, além de fazer a gestão do conhecimento, criar novos conhecimentos. Então, está relacionado à parte de inovação e criatividade. Então, depois disso, veio, né, a ideia de criar um framework. Esse framework acrescentou ao modelo um conjunto de questões. Então, eu criei, o que dentro da gestão do conhecimento a gente chama de caos criativo, né? A gente criar problemas para resolver, né? Não é um problema existente, mas a gente cria esses problemas para poder resolver. E aí foram criadas, mais ou menos, em 3 grupos, umas 40 questões que eu teria que resolver, né? E eu chamei isso de questões genéricas, outra de questões sobre as diretrizes nacionais curriculares e outra sobre pesquisa científica, que seria para pós-graduação. Então, nesse artigo, eu fiquei com a primeira questão, que era responder uma questão questionando sobre os professores, né, com possíveis, né, competências na área, conhecia mesmo a área pedagógica, como, por exemplo, os design, saber conhecer sobre design institucional, objetos de aprendizagem, taxonomia de Bloom, né, as estratégias, as abordagens pedagógicas, como o construtivismo e o socioconstrutivismo de Vygotsky, né? Então, passou por isso aí. Então, eu teria que responder essa questão, né, utilizando o framework, que aí eu não vou falar sobre o framework de gestão do conhecimento, que é uma coisa bem ampla, né? Mas está lá uma síntese no trabalho. Então, o resultado dessa reflexão, desse estudo, né, foi propor, né, uma linha de pesquisa para os mestrados, né, do CT, né, nessa área de ensino e engenharia. E esse mestrado, essa linha de pesquisa, teria como proposta principal, a linha de pesquisa chama Engenharia na Educação e Educação na Engenharia. Engenharia na Educação porque o motivo era utilizar a engenharia por meio da criação e da inovação, por meio da gestão do conhecimento, então a educação na engenharia, e educação na engenharia porque é tradicional, né? Então, seria engenharia na educação e educação na engenharia. E aí foi essa proposta da linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa propõe uma coisa, existem os produtos educacionais, né? Mas aí, nessa linha de pesquisa, eu estou propondo
produtos de aprendizagem de engenharia. O que seria isso? Os produtos seria algo além do que os objetos de aprendizagem, né? Os objetos de aprendizagem são né, elementos digitais, como vídeo, simulação, né, que tem um conjunto de características, tá? E esses produtos esse objeto viria apoiar, eu diria que acrescentar, os produtos viriam acrescentar esses objetos de aprendizagem, porque aqui eu só teria um conteúdo para ser apresentado como objeto de aprendizagem. Os produtos de aprendizagem de engenharia, eles são produtos em si, e os produtos conhecimentos. Então, como tirar esses de forma autônoma, como é que pode esses produtos de aprendizagem de engenharia levar esses conhecimentos de forma autônoma aos aprendizes? Tá? Então, através de um produto, como um produto qualquer, uma geladeira, um fogão, tem qualquer coisa, ele vai ter, né, conhecimentos embutidos nele. Então, esse produto, como é que ele poderia passar essas informações através dos objetos de aprendizagem? Então, é essa a proposta, né? Criar, né, uma linha de pesquisa nessa área com essas características. Acho que, em suma, seria isso, né? Um framework, né? Com um conjunto de questões. Eu tenho 40 questões para resolver. Basicamente, eu estou na primeira questão, segunda questão. Quer dizer, uma pesquisa também que eu propus, né, na minha universidade. Eu sou da Universidade Federal do Ceará, do curso de Engenharia de Produção. Obrigada, professor. Excelente trabalho. Acho que a professora Júnia tem alguns comentários, professora. Obrigada, professora Kátia. Professor José Belo, parabéns pelo trabalho, né? Acho que engenharia é resolver problemas, né? Se a gente não tiver problemas, não tem porquê existir engenharia. Durante o trabalho que vocês realizaram, vocês viram o engajamento dos alunos que participaram, ou vocês tiveram dificuldade de fazer com que essas turmas se envolvessem? Essa pesquisa não passa, né, assim, agora pelos alunos, porque isso aí está uma proposta ainda, né, desses produtos de aprendizagem. A gente tem conhecimento, né? Se você vê a plataforma FET aí da Universidade de Colorado, que envolvidos, que são sucessos, que apareceu em alguns trabalhos aqui do COBENGE. Então, ele não tem... É uma proposta de, primeiro, tentar facilitar o mestrado, né? E outra coisa, a formação de professores, né? Os professores são alheios à parte pedagógica. Na hora que eu crio uma linha de pesquisa, mesmo que seja no mestrado e doutorado, eu posso estar criando aquele espaço, aquele ambiente, para que fique se discutindo o que é o ensino e aprendizagem na engenharia. E aí também os professores podem, ao mesmo tempo, estar na sua pesquisa, fazendo na sua pesquisa, e estar no ensino. Por exemplo, se ele vai desenvolver um determinado produto na engenharia, ele pode, com esse produto de aprendizagem de engenharia, levá-lo para o ensino, e não deixar só um produto, mas aproveitar e fazer essa ligação com o ensino de engenharia. Quer dizer, a pesquisa, né, o produto em si, que ele vai no mestrado, que ele pode... Né, quer dizer, seriam produtos educacionais, além de produtos educacionais, porque ele tinha a pesquisa de engenharia em si. Né, não estaria limitado somente ao ensino, mas a pesquisa é o ensino. Sim, professor. Agora eu entendi melhor com o senhor explicando, porque... o senhor ficou mudo para mim, eu não estou ouvindo, não. Vocês estão ouvindo, professor? Não, ele... Pronto. O vídeo cortou, Está professor. cortando, Oi? Não está me escutando? Agora sim. Não, o que eu estou dizendo, ó, ele veio
deixar os professores no ensino e na pesquisa. No ensino, ele pode continuar desenvolvendo determinados trabalhos dele e tornar isso acessível para o ensino através desses objetos de aprendizagem. Quer dizer, ele pode integrar isso. Então, ele incentiva os professores a continuar atuando, na sua linha de pesquisa e atuar no ensino, já que ele pode adaptar esse produto ao ensino de engenharia. Por isso, essa proposta de uma linha de pesquisa, de engenharia na educação e educação na engenharia. Muito bem. Muito obrigada, professor. Não escutou. Sucesso aí, viu, para vocês. Obrigada. E a gente agora passa para o quarto e último trabalho desse bloco, que é a implantação de um núcleo de capacitação docente na Universidade Federal do Juiz de Fora. A gente passa a palavra para o professor Cristiano Gomes Casagrande, a gente pede aí um resumozinho de 4 minutos do trabalho para que a gente inicie as discussões. Com a palavra, professor Cristiano. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Obrigado. Sou o professor Cristiano, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso trabalho, ele trata da implantação de um núcleo de capacitação docente, um núcleo de formação continuada dos docentes da Faculdade de Engenharia da UFJF. Nós chamamos de Núcleo Foco. Esse núcleo tem o objetivo de melhorar a atuação docente, proporcionar melhoria na atuação docente, discutir novas práticas de ensino, melhorar a prática docente. E isso também hoje é uma exigência nas novas DCNs. As DCN 2019 tornam obrigatório que as instituições de ensino superior mantenham programas de capacitação continuada, de formação continuada. Então, dessa forma, nós detectamos que era hora de tomar alguma ação nesse sentido. Inicialmente, nós fizemos um diagnóstico da atuação docente na instituição para tentar mapear quais são as práticas mais usuais na nossa instituição, na nossa faculdade, E, a partir daí, nós conseguimos traçar um plano de ação para as atividades que viriam a seguir, Nós instituímos, por exemplo, alguns grupos de trabalho para discutir temas relevantes no contexto atual, como, por exemplo, a melhoria da formação do docente no estágio probatório, como motivar melhor os docentes para a atuação em sala de aula, dentre outros tópicos que no vídeo está mais detalhado e também lá no artigo. Mas, em suma, a gente espera, com esse núcleo, proporcionar aí uma melhoria contínua na atuação docente. Nós, inclusive, já proporcionamos alguns cursos, cursos, por exemplo, de formação por competências, nós fizemos agora, e teve uma aceitação muito boa, uma participação boa dos docentes, Infelizmente, não são todos que participam, a gente sabe, mas uma boa parcela de colegas tem se engajado nessa necessidade aí de rever as práticas de ensino para sempre buscar uma melhoria nesse sentido. Nós sabemos que, infelizmente, na engenharia, grande parte de nós, professores, não tivemos uma formação pedagógica, Muitos de nós fizemos aí nosso mestrado, doutorado, e entramos para a docência sem nunca ter tido uma preparação, alguma capacitação para encarar uma sala de aula. Então, a gente entende que o Núcleo Foco tem esse objetivo, também de proporcionar isso, Não de querer ensinar ninguém da aula, mas se trocar experiências, trocar ideias, e a gente sempre vê que tem espaço para melhorar sempre.
Obrigada, professor Cristiano. Parabéns aí pela iniciativa da universidade em criação desse núcleo de capacitação e essa iniciativa, né, de verificar junto aos docentes, né, fazer um mapeamento de suas necessidades. Achei bem interessante mesmo. Aqui na Federal do Maranhão, nós não temos esse núcleo de capacitação, apenas no edital de concurso público diz que o docente é obrigado a fazer 20 horas, né, de curso de capacitação. Também já minimiza aí essa questão. E aí eu fiquei com só uma curiosidade no trabalho do senhor, quem vai promover essa formação? São professores internos ou externos? Aí o senhor falou aí também do quantitativo, falou que poucos docentes procuraram o núcleo, aí o senhor tem mais ou menos uma porcentagem para nos dizer? Sim. Por exemplo, esse curso de formação em competências, nós contratamos docentes externos, né? O pessoal lá da PUC Paraná, que fez para a gente, né, ministrou para a gente esse treinamento, esse curso. Algumas discussões nós fazemos em forma de roda de conversa também, onde há debates, né? E sempre que possível a gente convida alguém externo, né, que talvez tenha alguma formação a mais em determinada área que talvez nós não tenhamos, né? Então, pode ser externo ou entre nós mesmos também. Quanto ao percentual, eu não estou com o artigo aqui agora. Você lembra? Em torno de 40% foi a adesão, assim, para conhecer o núcleo, né? Mas para fazer o curso foi até menos, tá? Não chegou a essa quantidade, não. Nós temos cerca de 150 professores na faculdade de engenharia. Nós temos 10 cursos de engenharia na nossa faculdade. E em torno aí de 40% desses 150 aí que tem se engajado aí nas nossas discussões. Parece que tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Thales, você quer fazer a leitura para a gente? Posso sim, professora. Professor Cristiano, perguntaram aqui no chat se vocês contam com o auxílio de pedagogos ou pedagogas da UFJF para a formação. E parabenizou o senhor pelo trabalho. Obrigado. A gente tem, sim, por enquanto, a gente ainda não formalizou assim, o contato com a Faculdade de Educação, né? Mas a gente tem isso como parte da nossa meta, né? Por exemplo, na questão de formação durante o estágio probatório, nós entendemos que talvez seria interessante o docente ingressante fazer, por exemplo, cursos na área de pedagogia mesmo, de docência, de metodologias de aprendizagem ativa, só como exemplo, né? E aí sim nós entendemos que a Faculdade de Educação, lá daqui da nossa instituição, né, poderia contribuir com essa formação. Obrigada, professor. Como eu falei aqui, a gente tem esse, né, no edital de concurso público, faz necessário que o docente, né, ingressante, ele faça 120 horas de curso de capacitação. Então, aqui na universidade, como é que é feito? É um edital junto da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, eles fazem um edital para os cursos de capacitação, isso aí vê, na verdade, em função da demanda, e é aberto, e tem os professores internos que fazem a inscrição, né, para esse edital, para esses cursos. Eu acho que tem uma pergunta do professor José Belo, eu peço só que seja um pouquinho, não se estenda muito, para a gente não atrasar o próximo bloco. Não, obrigada. É bem rápido. É assim, né, a Berry, que é uma autora aí dessa área, né, de formação docente, ela diz que palestras distantes, isso não funciona, né? É uma coisa que não funciona. Experiência dentro da nossa universidade, nós estamos há mais de 5, 6 anos trabalhando com isso, né? E as coisas não andam como deveriam andar. É tanto que aquela proposta passa até por isso, vendo essa cultura não mudar.
E eu até digo também que as crenças em metodologias ativas é que faz com que isso mude. Na hora que, enquanto o professor não tiver a crença, né, aí eu perguntaria ao professor Cristiano aí, que você conversa, qual é a crença que esses professores têm nessa nova, né, nessa metodologia ativa, né, em que o aluno realmente é o protagonista do ensino e aprendizagem, né? Sim. Você vê alguma... Quando a gente fez o diagnóstico, né, dos docentes da nossa unidade, da nossa instituição, a gente percebeu que muitos têm, sim, veem a importância dessas metodologias de aprendizagem ativa, que até têm interesse, mas a gente percebeu que muitos não têm assim, um conhecimento sobre isso. E a gente percebeu também que muitos fazem práticas em sala de aula que são aprendizagem ativa, só que o docente não sabe que aquilo é aprendizagem ativa, ele não tem um conhecimento técnico, né? Mas, de certa forma, a gente vê que alguns já fazem algumas coisas. E, de um modo geral, a gente percebe que eles têm assim, uma consciência da importância assim, de fazer esse ensino centrado no aluno, né? Mudar a prática pedagógica. Obrigada, professor. Então, a gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco e vamos passando para o segundo. Muitíssimo obrigada a todos, os apresentadores, ótimos trabalhos, de grande contribuição aí para a formação, capacitação docente. Então, a gente vai para esse bloco perfil do Teacherpreneur, professor empreendedor nas engenharias, apresentar o professor Jorge Cândido. Ele se encontra, ou o professor Genilson Patuso? Professor... Se encontra, sim, professor, estou aqui. Pronto. Desculpa te Com a palavra, professor. Já posso começar, professora? Pode, professor, 4 minutinhos, por gentileza. Perfeito, tá certo. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Jorge, juntamente comigo que fiquei desenvolvendo esse trabalho, o professor Gilmar Barreto, da Unicamp, o professor Genilson Patuso, da UTF-PR, e eu também sou da UTF-PR Paraná, e o professor Paulo César Rezende, da Universidade dos Vales de Jequitinhonha. Todos nós aqui também pertencemos ao GT Educação Empreendedora da Bench, desenvolvendo algumas atividades, como bem falou também o professor Ângelo, que trabalha no grupo de formação de professores. E trabalhar o perfil do professor empreendedor da engenharia, o Teacherpreneur, né, tem muito a ver com o que tudo foi comentado até agora há pouco, né? Uma vez que as novas diretrizes curriculares têm lá no seu artigo número 3, dos objetivos do egresso, entre eles tem que ter uma visão holística, saber aprender, saber utilizar novas tecnologias, ser criativo e empreendedor, né? É isso que nós esperamos a partir das novas diretrizes curriculares aprovadas em 2019. Se nós temos esse objetivo desse egresso, é óbvio pensar que também o professor tem que ter um espírito empreendedor no seu dia a dia dentro dessa sala de aula, né? E essa proposta da formação do professor, da habilidade desse novo professor para que ajude a formar esse novo engenheiro para o mercado, para resolver problemas ou encontrar soluções, passa por uma formação continuada desse professor, né, como foi muito bem colocado aí, professor Cristiano, os demais professores, mas agora olhando de um olhar um pouco diferente, né? Até agora nós estávamos observando, professor, que foi falado muito das práticas pedagógicas do professor de engenharia. O professor de engenharia é um engenheiro que se tornou professor, né? Agora, nesse novo contexto, além de ser engenheiro, ser um professor, ele tem que ter outras habilidades, já que são esperadas desse egresso, umas habilidades empreendedoras, líderes, para coordenar equipes de trabalho, desenvolver soluções, ou seja, como é que eu consigo repassar ou criar esse espírito empreendedor a esse aluno se eu não sou empreendedor, né? Então, a partir dessa pressuposta, o levantamento, a necessidade de nós discutirmos o papel desse professor, né? Uma vez que passa a ser uma obrigatoriedade, né, formar um engenheiro empreendedor,
Logo, nós acreditamos que não basta apenas termos uma boa graduação, ter um mestrado e um doutorado na pesquisa pura e aplicada, e queremos ter um engenheiro que seja agora voltado para resolver as necessidades do nosso dia a dia. Então, além desse professor estar voltado à pesquisa, ele também tem que estar voltado a entender a necessidade do cotidiano das empresas e ter a habilidade para empreender no seu dia a dia, dentro da sala de aula, dentro das oficinas, dentro dos laboratórios, né? Então, a proposta que nós trouxemos foi basicamente discutir o papel do professor dentro da sala de aula, que ele também tem que ser empreendedor. Principalmente, aí eu gosto de fazer mais uma observação, o atual momento em que nós estamos, né? O atual momento que nós estamos na pandemia é simplesmente um ponto fora da curva que trouxe à tona um problema maior. Qual é o problema maior? Os nossos alunos, né? A geração millennials, que é a atual geração dos jovens que estão conectados digitalmente, né? Eles têm uma necessidade, uma percepção muito rápida. Eu quero tudo para agora, eu não quero daqui a pouco, né? Eu quero uma solução rápida, né? E nós, docentes, nós fomos formados algumas décadas atrás no modelo tradicional. Então, para nós conseguirmos atender, eu acho que estou ultrapassando os 4 minutos, né? Atender a essa necessidade, eu já termino, nós precisamos, obviamente, de uma formação continuada, atendendo às novas perspectivas de mercado, né? Nos habilitando a esse propósito. Então, nós temos que também sermos empreendedores no nosso dia a dia, no domínio, no conhecimento, no domínio de novas tecnologias e, principalmente, né, fazendo com que esse aluno compreenda a necessidade de não só aprender por aprender, mas aprender para achar uma solução no dia a dia do mercado. Então, o trabalho que foi desenvolvido procurou chamar a atenção, né, para um fator bastante importante. Primeiro, há uma necessidade de uma formação continuada desse professor. E agora, a partir das novas diretrizes curriculares, né, há também uma necessidade que esse professor também tenha um viés empreendedor. Rapidamente, né, não sei se extrapolei no tempo que eu tinha disponível. Obrigada, professor Jorge. Excelente trabalho, né? E uma importante reflexão do papel do docente na formação dos alunos. Aí a gente vê que faz necessário realmente mudanças urgentes no processo de ensino-aprendizagem, né? A fim de proporcionar melhores condições de aprendizado para esses estudantes. Isso aí me levou, na verdade, vários questionamentos, dentro dos quais eu fiquei me perguntando, será que realmente, né, nós estamos preparados para a sala de aula, considerando essas novas competências das DCNs, né? E fiquei realmente, me perguntei se estávamos, né, preparados, né, para isso. Professora Júnia, a senhora quer fazer algum comentário? Sim, boa tarde, parabéns, Jorge, pelo trabalho, né? Acho que é muito bom ouvir falar de empreendedorismo aí na engenharia, porque essa semana mesmo eu tive um treinamento aqui com a Associação da Cidade sobre como que a universidade, a academia vai colocar no seu currículo, né, o empreendedorismo, que quando se iniciou empreendedorismo, a gente se ligava a ter alguma coisa, a gerar um produto, mas o entender do empreendedorismo dentro da academia, ele sofre uma visão diferente, né? Gostaria de saber no grupo como que foi a aceitação aí do corpo docente mesmo, se vocês já conseguiram colocar empreendedorismo na grade curricular, ou se isso ainda é uma pesquisa separada? Professora, que excelente pergunta, mas eu acho que eu vou acabar me prolongando um pouquinho, vou tentar ser mais sintetizado possível, mas eu vou ter que me voltar a algumas coisas. A senhora colocou muito bem, as matrizes curriculares têm uma cadeira isolada de empreendedorismo. Isso começou a partir da década de 70, quando vislumbrou a necessidade estava iniciando as startups aqui no Brasil ainda, e começou vamos dar uma ideia de empreendedorismo para abrir uma empresa. Mas, mais recentemente, essa discussão do empreendedorismo ela não resolve nada, né? O conceito de empreendedorismo está errado. E aí, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, do grupo da BENGE, do GT Educação Empreendedora, onde nós discutimos a educação empreendedora e não o ensino de empreendedorismo.
né? O empreendedorismo está dentro da educação empreendedora, ou seja, ela precisa estar permeando todas as disciplinas em todos os momentos do curso do engenheiro, desde o início, quando ele ingressa no curso de engenharia, até o seu trabalho de TCC. Ou seja, as disciplinas de cálculo, física, ou também da parte de humanas, tem que trabalhar as habilidades, né, as demais habilidades que não, às vezes, específicas, para formar um engenheiro completo. O que nós temos hoje no mercado e hoje na formação? Nós temos alunos com excelentes conhecimentos específicos e técnicos e quase nada das questões humanísticas, gerencial e de gestão, né? Então, ao sair para o mercado, ele depara com os problemas, né, totalmente diferentes do que ele viu dentro de sala de aula. Como é que você soluciona isso aqui? Através de uma educação empreendedora, onde a compreensão passa por uma análise curricular, passa por um treinamento dos docentes, né? E onde que, de fato, eu não ensino por ensinar somente o conteúdo, eu ensino para ensinar, para complementar uma proposta de formação mais ampla. Não é fácil implementar isso, professora, voltando agora à sua principal questão. Não é fácil implementar isso dentro de sala de aula e dentro do nosso corpo docente, né? Então, nós procuramos fazer isso, mas ainda isso é uma verdade e é uma necessidade. Porém, quanto docente no nosso dia a dia, nós acabamos desenvolvendo em atender aquilo que está escrito no nosso conteúdo, na nossa ementa, cumprir o nosso inventário, né, dentro daquela carga horária, né? E aquilo faz com que nós sejamos cada vez mais técnicos, né? E esqueçamos de olhar, às vezes, as outras necessidades. Talvez seja uma particularidade do engenheiro professor, como foi muito bem colocado. Ele é engenheiro que repassa um conteúdo, né? E, na verdade, nós temos que formar o engenheiro como um todo. Então, nós entendemos que é uma necessidade, né? Mas é uma necessidade que nós temos que envolver todos os professores em todas as áreas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que ao trazer essa proposta aqui para uma sessão técnica e discutir com os colegas que estão apresentando trabalhos também na mesma linha, né, nós podemos, e principalmente se estamos pensando nas atualizações das matrizes curriculares, é o momento de inferir, né, na forma como nós vamos formar esse novo engenheiro e na forma como nós, docentes, nos comportamos para com esse novo desafio. Eu não sei se conseguia responder, professora. Sim, muito obrigada. Com certeza a gente poderia ficar a tarde toda falando desses trabalhos de hoje, né? Mas gostei, viu? Muito parabéns. Obrigado, professor. Ficamos à disposição. Obrigado, professor Jorge. Vamos agora para o segundo trabalho, a utilização de roda de conversa como estratégia de compartilhamento de práticas pedagógicas nos diferentes cursos da Escola Politécnica. Professor Cláudio Luiz, o senhor está com a palavra. Boa tarde, Kátia, Júnia. Primeiro, tá, esse nosso trabalho, ele começou a ser realizado desde a criação do Núcleo de Inovação Pedagógica dentro da escola. Em 2017, 2018, a universidade mudou a sua estrutura e criou as escolas. A gente acabou com as faculdades, uniu determinadas áreas, e hoje nós temos 7 escolas dentro da universidade, onde a Escola Politécnica a gente tem todos os cursos de engenharia, os cursos da área de computação, arquitetura, aeronáutica, matemática, física e química. Então, é um grupo bastante grande, e dentro de cada escola teve uma proposta de criar esse núcleo, que é um núcleo de inovação, que é muito parecido com o que foi mostrado ali na Universidade de Juiz de Fora, né? A criação de um núcleo para trabalhar com as questões docentes, principalmente, né? Apoiar os coordenadores. Então, ele tem uma série de ações. E nessas ações que a gente vem trabalhando desde da sua criação lá em 2019, é importante também salientar o seguinte, antes de explicar, o nosso grupo é composto por 4 professores, eu da engenharia, né, da engenharia química, Kátia, a gente tem a professora Lúcia da informática, a professora Denise da arquitetura e a professora Thaisa da matemática. Então, é um grupo eclético, aonde a gente trabalha em todos os processos de capacitação, dentre, né, as atividades, capacitação através de oficinas, palestras,
cursos, minicursos. E uma coisa que a gente observou, uma necessidade muito grande dos professores saberem como fazer. Então, quando tu vem, muitas vezes, tu traz alguém que vem falar do ponto de vista pedagógico, né? Mas como é que eu faço? Né? Qual é a maneira de fazer? Então, a gente começou a trazer os próprios colegas, convidar os colegas que tinham alguma atividade, alguma experiência para discutir isso. Então, a gente começou ainda no período presencial, né, fazendo algumas rodas de conversa, onde o professor trazia a sua experiência para um grupo de professores que tinha interesse e a gente ficava discutindo aquilo num determinado período. Quando iniciou o processo de pandemia, a gente realizou também em 2020 e 2021, né, essas rodas de conversa, a gente manteve as rodas de conversa, né, tendo algumas coisas positivas, né, então a gente tem que aproveitar algumas coisas positivas da pandemia, né, que foi a questão de o professor poder, como todas as rodas ficam gravadas, eles poderem assistir em qualquer momento. No presencial, a gente tinha essa dificuldade. Até em algumas rodas de conversa, a gente teve que fazer mais de uma edição daquela roda, porque tinha muito professor interessado, ou um falava para o outro, o fulano falou tal coisa, é interessante. Daí a gente começava, não, eu gostaria de ouvir. Então, isso é uma coisa positiva no processo remoto. Então, de certa forma, o que a gente relata no nosso trabalho? No nosso trabalho, a gente relata essa experiência das rodas, o quanto foi positivo e está sendo positivo, porque a gente traz essas ideias dos colegas, né? Então, muitas vezes, vem um colega da arquitetura e ele, olha, eu estou trabalhando com essa metodologia, mas eu aqui na matemática, por que eu não aplico também alguma coisa, né, semelhante? Daí o da informática, da engenharia química, da produção, da elétrica, tu começa a fazer essas trocas, como eu brinco muito, troca de figurinha. Então, a roda de conversa ela é muito interessante nesse sentido de não... Daí a gente sai daquela coisa, vamos dizer assim, formal da palestra, do curso, da oficina, que é aquela coisa muito pesada, e faz uma coisa de trocar mesmo, de conversar, mas como é que tu fez? Como é que tu chegou nesse resultado? Sabe? Então, tem uma troca muito positiva. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito e tem mantido, né? Independente de ser remoto, presencial, a gente tem mantido. Tem um interesse bastante grande, né, dos professores, e é isso, assim, basicamente, esse foi o nosso trabalho. Assim, de uma forma bem sintética. Obrigada, professor Cláudio. Parabéns pela iniciativa da criação, né, de um programa de formação aí dos professores, para engajar esses professores, né, em atividades que promovam essas trocas de informações e experiências. Essas trocas de saber, elas são tão ricas, na verdade, né? Eu tinha exatamente a pergunta, a minha curiosidade era como eram os temas eram propostos, né, para essas rodas de conversa, mas eu acho que ao final o senhor acabou aí respondendo, né, que era realmente... Mas é muito rica, né? Essas trocas elas são bastante ricas, elas são muito importantes, né? Eu digo que o remoto ele trouxe bastante coisa, mas algo que a gente perdeu foi essa troca no cafezinho, né? Sim, aquela paradinha que a gente tinha, aqueles 10 minutinhos, aquelas trocas, né, de experiência no cafezinho, foi algo que a gente perdeu, mas que a gente, né, está tentando retomar alguma alternativa, né? Nesse novo remoto. A gente até combinou aqui no departamento de fazer por semana um cafezinho para ver se a gente retoma essas trocas. Professor José Belo, fique à vontade. É bem interessante, né, o que o professor está colocando, essa roda de conversa, e isso, professor, porque eu vou colocar isso porque tem muito relação com o meu trabalho, né, porque a gestão do conhecimento tem um conceito que a gente chama BAR, que é exatamente essa interatividade que a gente tem com os outros para compartilhar o conhecimento tácito, né, aquele que está mais na cabeça das pessoas, e transformar ele em explícito, né? Então,
quer dizer, vocês fazem, né, bem interessante, né, porque vocês, né, cada um está lá com seus conhecimentos na cabeça e estão trocando e depois consegue disseminar, né? E a gestão do conhecimento é exatamente isso, né? Ela cria, compartilha e dissemina esse conhecimento. E esse ambiente, né? Um desses ambientes que a gente cria, né? Pode criar para trocar isso, é o conceito de bar, que pode ser exatamente essas rodas. Então, a gente faz muito isso também já, né? Assim, achei bem interessante e se vocês desejar olhar, né, a gestão do conhecimento e ver esses conceitos, acho que seria bem legal lá ajudaria, acho que bastante lá e formalizar, né, as coisas, mas ver a coisa que isso existe mesmo, né, cientificamente, quer dizer, na prática, como, por exemplo, a gestão do conhecimento, né? Sim. Obrigado, José. Obrigada, professor José. Eu vou passar para o próximo trabalho. Professora Júnia, a senhora queria falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a participação do José Belo. Estou gostando de ver essa sessão aí. Movimentada. Estávamos ontem, eu e a Júnia, preocupadas, porque tínhamos muito representantes de GT nessa sessão e a gente vamos tentar deixar essa sessão movimentada, Júnia. Então, a gente está compartilhando aí, tanto a Júnia, o Thales, para que a gente consiga movimentar bastante essas discussões. Então, a gente passa para o terceiro trabalho. Obrigada, professor Cláudio. A gente passa para o terceiro trabalho, o professor engenheiro e a metamorfose, a necessidade da formação didático-pedagógica. É Samara Silva. Samara? É assim? Samara, desculpa, Silvia Muniz. Com a palavra. 4 minutinhos para que a gente não atrase o terceiro bloco, por favor. Tá bom? Pronto, obrigada. Boa tarde a todos os colegas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aprendendo bastante aqui, em cada momento desses aqui, em cada um dos trabalhos. E esse trabalho que eu fiz, ele surgiu diante de uma necessidade que eu vi logo após a minha formação em engenharia civil, que foi ao fazer uma pós-graduação voltada para a docência universitária. E ao finalizar essa pós-graduação, eu vi como extremamente relevante esse tema voltado para a engenharia. E o foco do meu trabalho, ele foi fazer uma breve comparação ali do ciclo de vida de uma borboleta na sua metamorfose, né, como ele acontece de forma ideal, chegando ao ápice, assim como deveria também ser a formação do professor engenheiro. Até acredito que se a gente fosse olhar a sequência dos trabalhos aqui, o meu ele falaria sobre a importância e os trabalhos dos colegas apresentados aqui já mostrariam como que isso poderia ser aplicado, né? De alguns que já apresentaram aqui, inclusive, nas suas sínteses, né? Então, no trabalho, a minha ideia foi colocar alguns dos argumentos justamente para mostrar sobre essa necessidade. Porque quando a gente pensa, quando a gente coloca hoje a realidade das nossas universidades, dos nossos professores, né, dos nossos docentes, a gente tem professores que foram formados, como acho que o professor Jorge comentou, formados em uma época que encontra agora discentes de outra geração, que são diferentes. Consequentemente, eles necessitam de uma didática diferente do que aquilo que nós absorvemos no nosso período como estudantes universitários também. Então, o objetivo principal do trabalho é incentivar essa abertura aos estudos dos docentes voltados para essa formação didático-pedagógica, mostrando a importância disso, de que, além daquilo que nós temos hoje como formações de mestres e doutores, que nessas formações, o incentivo, né, deveria ser que, além das formações voltadas para áreas específicas, dentro delas também tivesse algo voltado para a docência. Porque hoje não necessariamente, porque hoje nós já vemos aqui vários trabalhos sendo apresentados mostrando que há uma mudança
em relação a isso. Mas, a priori, nós temos muitos professores que são extremamente capacitados em suas áreas de trabalho, normalmente como engenheiros na prática, mas quando isso é repassado para o aluno, talvez encontre aí um prejuízo e não haja uma transposição adequada do conhecimento do professor para o conhecimento do aluno. Então, o objetivo do trabalho foi salientar essa importância e essa necessidade também. Então, acho que nos 4 minutos foi, né, Kátia? Obrigada, Sâmara. Acho que tem uma citação do professor Isabela. Você quer ler, Thales? Posso ler, sim. Eu não sei o nome desse autor, mas deve ser Bernaldi, né? Afirma, antes de ter competências técnicas, o professor deveria ser capaz de identificar e de valorizar suas próprias competências dentro da sua profissão para ajudar os alunos a desenvolver competências. Seu trabalho realmente ele traz uma reflexão bastante pertinente, né, com relação à necessidade da formação didático-pedagógica do professor engenheiro, né, especialmente nesse cenário que estamos vivendo. Então, como você falou, que no seu trabalho, que a formação didático-pedagógica, que outrora, né, era exigida lá na LDB, ela foi suprimida. E se a gente faz um recorte aqui para as universidades públicas federais, que trabalha com a Lei 12.772, né, lá de 2018, que fala do plano de carreira do professor, aí você tem que algumas instituições têm suas resoluções internas, elas estão sempre priorizando a pesquisa em detrimento ao ensino, né? Isso é bastante complicado. Então, assim, como você vê esse dilema para o professor, né? Que caminho ele deve adotar? Porque, na verdade, o que acontece? Uma boa parte, aí eu estou fazendo recorte para a Universidade Pública Federal, né? Que no seu plano de carreira diz, olha, e para a sua progressão também, né? Na maioria das universidades, pelo menos na nossa aqui é assim, a gente pontua mais se você estiver trabalhando com pesquisa, né? E pontua muito menos com o ensino e menos ainda com a extensão. Então, isso é um dilema para o professor, né? Porque ele vai ficar focado na questão da pesquisa, né? E qual caminho ele deve seguir, né? Como poderia, né? Que caminho que ele deve adotar, né? Na sua opinião? Inclusive, um dos tópicos que eu coloquei dos argumentos foi justamente esse, né? Esse embate, esse risco de desvio de função, né? Que ao invés do momento que ele poderia estar ali se preparando, quem sabe melhor, estaria preocupado, mais incentivado pela titulação. Quem sabe até exista, como eu diria o ditado, né, o buraco é mais embaixo, né? Que existe, quem sabe, uma forma de resolver, e não dependeria de nós, mas da reestruturação dessas carreiras, né, desses editais que envolvem esse estímulo. E quando se entende que o importante para nós termos melhores alunos, que consequentemente serão o futuro das próximas pesquisas, quando se entende que esses alunos precisam ter uma melhor formação agora, eu entendo que quem está preparando esse plano de carreiras poderia também pensar nessa alteração de incentivo a justamente essa formação, mais voltada agora para a parte didática. Então, aquilo que não depende de nós é aquilo que a gente pode, como eu posso colocar, a gente pode propor, né? A gente pode idealizar. Agora, aquilo que está ao nosso alcance, aí nós podemos também, aí depende da minha vontade, né? Aquilo que não depende do outro, mas da minha vontade. Tem uma frase que eu gosto muito do Cortella e eu uso para diversas áreas da minha vida, que ele diz o seguinte, faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda. É mais ou menos assim a frase que ele diz. Então, quando eu penso enquanto professor, enquanto docente, em qualquer área que eu estiver, seja ela ensino básico, graduação ou pós-graduação, quando eu entendo que eu preciso dar o meu melhor, não só para mim, pela minha titulação, pelo meu reflexo de carreira,
mas também porque eu estou fazendo isso para formar novos cidadãos, para formar o futuro da engenharia, que é o nosso foco aqui, eu também posso correr atrás de outra área envolvendo a minha formação, não só a didática pedagógica, né, mas como o professor Jorge colocou aqui, a parte do empreendedorismo, de coisas que talvez não são tão incentivadas para a carreira, mas que eu posso também ter a minha proatividade em buscar conhecer mais e melhorar essa minha didática para com o aluno. Pelo menos é a minha visão, e talvez nós tenhamos visões diferentes aqui entre os colegas também. Obrigada. Acho que o professor Jorge quer fazer uma pergunta, uma consideração, professor. Perfeito, professor, me permite. Vem de acordo com a professora Summer, e você também colocou, professora Kátia, com a questão da valorização do docente, né? Se não me falha a memória, a senhora colocou, se dá mais valor à pesquisa, depois ensino à extensão, não é isso? Mas veja bem, quando nós partimos para a avaliação dos cursos, o que nós procuramos? A avaliação está pautada em cima do quê? Corpo docente, estrutura, e se nós tivermos um programa de pós-graduação vinculado ao curso de graduação. Então, a partir desse momento que eu tenho que ter um curso de pós-graduação ou uma extensão, eu tenho que ter o que? Publicação. Publicação, qualizar, B, senão eu não consigo manter o curso. E se eu tiver essa qualização, eu também consigo pontuar na avaliação do curso. Lógico, então não é somente a carreira que está em um caminho distorcido, é todo o processo. Quando eu vou nas agências de fomento, o que você procura? Os últimos 2 anos, a publicação dos últimos 2 anos, preferencialmente você vai ganhar o recurso se tiver uma publicação internacional qualizada, né? É lógico que o professor vai se desempenhar toda a pesquisa, porque ele quer estar dentro de um fomento, e a partir desse fomento ele consegue ter uma progressão. Ou seja, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós estamos discutindo a necessidade de formar o docente, mas todo o processo está voltado para que ele vá para a pesquisa e se isole dentro de uma caixinha. Isso é só para complementar essa discussão, que é difícil ficar sem querer comentar. Desculpa, professora, mas eu queria fazer essa colocação antes. Não, obrigada, professor Jorge. Excelente. A gente vai passar. Professora Júnior, eu prometo que na próxima eu deixo a senhora falar um pouquinho. Pode ficar tranquila, eu acho que foi contribuições excelentes os professores participarem, sinal que o trabalho ficou muito bom. Parabéns, pode ficar tranquila. É porque eu sou aquela do toque, eu fico olhando para o horário. Mas aí a gente fecha, eu acho que o próximo bloco são 3 trabalhos, aí a gente vai um pouco mais com calma. Então, obrigada. A gente vai entrar agora no 4º trabalho desse bloco, aí a gente finaliza, que é a importância da extensão universitária na formação do engenheiro civil, Vinícius Rafael de Araújo. Ele se encontra? Professora, eu não vi ele na chamada, fiquei aqui contando, ele não entrou. Então, Juna, se você quiser fazer aí algum comentário ainda do trabalho anterior, alguma coisa, a gente passa para o próximo bloco. Alguém quer fazer algum comentário? Juna? Acho que é mais a dar parabéns mesmo, né, professora Kátia, esse trabalho aí que, assim, muito bom, né? Se gerou tanta gente querendo participar, isso é um bom sinal. Que acho que o COBENJ é o momento da gente acender a luz amarela, porque a gente fica aí há 20, 30, centenários, né, de anos fazendo engenharia, e a gente tem pouco tempo para parar e pensar em como que a gente vai arrumar a casa, como que a gente pode melhorar nossas didáticas, o nosso dia a dia. Então, acho que esse trabalho tem tudo aí para melhorar esse fluxograma de se ensinar engenharia, né? Se é assim que pode se dizer. Mas se quiser adiantar o outro trabalho, Kátia, né, que se sobrar tempo, a gente pode matar as curiosidades que ficaram sobrando aí. Não, agora eu já estou mais calma. Professor Jorge, o senhor quer fazer outra consideração ou ainda a mão está levantada ainda do trabalho anterior ou não? Está levantada, desculpe, eu vou tirar. Então, eu vou passar para o próximo bloco, Juna, e depois, ao final, aí você pode fazer uma síntese, fazer, né, como você achar melhor. Tá ótimo, estou muito satisfeita com o que está acontecendo, pode ficar tranquilo. Então, vamos agora vamos finalizando, né, esse terceiro bloco.
Aí a gente tem o trabalho, a poesia como recurso para o ensino de engenharia civil no período de pandemia da Covid-19, a professora Maria do Carmo Duarte. A senhora está com a palavra, os 4 minutinhos para o seu resumo, e a gente abre para questionamento da sala. Então, boa tarde, eu sou a professora Maria Aridenise, que fiz o trabalho junto com a professora Maria do Carmo, e eu sou aqui da Federal Rural do Semiárido de Mossoró, e a professora Maria do Carmo é da Federal do Paraná, e eu tenho uma formação, além das engenharias, na pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que usa muito os recursos artísticos no processo de formação dos estudantes. E antes da pandemia, a gente utilizava alguns recursos artísticos, técnicos artísticos na disciplina. Por exemplo, a gente visitava uma obra, fazia uma visita técnica, e o relatório não era escrito, era uma aquarela que o aluno fazia. A gente tem uma aula prática de montagem do banheiro de plástico reciclado, que os alunos montam e desmontam de um projeto Forma Engenharia, que a gente elaborou para atrair aluno do ensino médio e reter os alunos da engenharia. Só que, quando chegou a pandemia, eles faziam também alguns vídeos cênicos, encenando situações de obra. Só que, quando chegou a pandemia, como que nós vamos usar esses recursos artísticos à distância? E aí nós pensamos, por que não trabalhar com poesia e com paródias? E foi isso que nós fizemos. A gente trabalhava o conteúdo e eles podiam sintetizar o conteúdo através de uma escrita criativa, de versos ou de frases. E aí, nesse semestre que a gente fez o trabalho, foram organizados 5 grupos e foram feitas uma poesia sobre Construindo Sonhos, do Grupo Alegria, uma de Bloco de Concreto, do Grupo Esperança, uma de Telha Reciclada, do Grupo Gratidão, e uma Construção Civil, do Grupo União. E a gente chamou um poeta moçoroense para conversar com ele sobre como é o processo de fazer poesia, e aí eu vou falar um pouco aqui da poesia da Telha Reciclada, só uma parte dela. Escrevendo esse poema sobre um tema pertinente, para tratar de um assunto que envolve o meio ambiente, porque o nosso mundo está sendo destruído, e muita coisa envolve os processos construtivos. Com a utilização crescente de recursos naturais, é importante buscar alternativas que minimizem os impactos ambientais, antes que seja tarde demais. A utilização de telhas recicladas surge como alternativas a serem pensadas para diminuir os impactos pelas telhas convencionais deixadas. E aí, o poeta moçoroense viu as poesias que os alunos fizeram e fez o seguinte verso: coisa boa está a acontecer, ver ciências exatas com humanas se desenvolver. Do trabalho de muita exatidão, com cálculos matemáticos, vem a poesia, que alivia a alma e humaniza com paixão que nasce do fundo do coração. Que maravilhoso ver a razão e o coração juntos, com o cálculo e a poesia construir um mundo novo como se fosse 2 belas harmonias. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, teria as outras poesias, mas essa aí é uma amostra do que acontece nas disciplinas na pandemia. E com vários conteúdos, a gente trabalha na disciplina de tecnologia das construções e na de gestão e produção das construções. A gente trabalha com webinar, que eles assistem e pode fazer a síntese em forma de verso ou de frase. Quem não tem habilidade ou não tem dificuldade de fazer os versos, pode fazer em forma de frase. A gente utiliza vídeos também do YouTube, que eles assistem sobre o conteúdo e fazem a síntese de forma de escrita criativa. Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui na Federal Rural do Semiárido,
e a gente tem trocado ideias com a professora da Federal do Paraná, que ela está ministrando uma disciplina de docência na engenharia civil, no mestrado lá da UFPR, e a gente foi mostrar essas boas práticas que nós estamos fazendo da pedagogia Waldorf no ensino de engenharia civil. Então, eu agradeço o espaço. Parabéns, professora Maria do Carmo. Acho que a gente é quase conterrâneas. Na verdade, eu sou natalense, né? Mas moro aqui. Sou natalense, nasci em Natal, mas hoje trabalho, né? Moro aqui em São Luís do Maranhão. Então, parabéns pelo trabalho, importantíssimo, né? No cenário atual, ele rompe aí com todo o formalismo do ensino tradicional. Parabéns mesmo, é uma estratégia de aprendizagem que a senhora trabalhou, né, o aspecto cognitivo com os alunos, que na nossa área é tão difícil, né? A gente vê aí os estudantes engenheiros linkados com a área humanas, né, que muitas das vezes ela é subestimada. Seu trabalho muito rico, com todas as competências aí relacionadas às DCNs, a gente vê a comunicação, né, o trabalho em equipe, a autoaprendizagem. Parabéns, parabéns mesmo, professora, pelo trabalho. Gratidão. Professora Júnia, a senhora quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de dar parabéns, não fazer uma pergunta, né? Porque é nesse tempo, pelo menos, de pandemia, onde a gente busca pessoas tranquilas, as pessoas estão estressadas, onde a gente busca um mundo equilibrado e muita gente está nervoso, né? Assim, eu acho que as nossas universidades, com saudade demais da energia que são os alunos, fica tudo muito vazio e, com certeza, um pensar fora da caixa como esse pode facilitar, porque antes de sermos profissionais, somos pessoas, né? Então, com certeza, esse trabalho vem para mostrar isso. Parabéns mais uma vez, Maria do Carmo. Gostei muito, viu, do trabalho de vocês. Gratidão. Alguém quer fazer alguma colocação? Thales quer fazer colocação. Fica à vontade, Thales. Eu queria elogiar também o trabalho. Eu sou aluno de engenharia civil, né? Eu falei no início, e eu nunca imaginei que poesia e engenharia civil pudessem ser usadas juntos. E o que eu fiquei pensando quando eu li o trabalho, né, e vi o que a senhora propôs, foi que como é importante essa sensibilidade para o engenheiro civil depois de formado. E eu fico feliz de como esses alunos estão tendo essa sensibilidade mais aguçada e mais desenvolvida a partir da poesia. Então, a gente vai sair daqui da faculdade para construir casa para as pessoas, para pensar em moradias, e essa sensibilidade que a gente pode ganhar com a poesia, essa compreensão de mundo é muito rico, muito bem-vindo. Então, queria só parabenizar mais uma vez e dizer que eu fiquei muito feliz mesmo e gostei muito das poesias também. Gratidão. Só para finalizar, eu queria que vocês me permitissem cantar uma paródia que os alunos fizeram, que já foi apresentada nos outros COBENs, porque desde 2017 que a gente vem apresentando as aquarelas, inclusive tem uma ideia de fazer uma oficina de aquarela num COBEN, é uma possibilidade. Estamos vendo com o professor Enzo do Grupo de Empreendedorismo de trabalhar esses conteúdos transversais a partir dessas atividades técnico-artísticas. E a música, os alunos estudaram sobre construção do futuro, e a música é o seguinte: Maria me pediu para fazer uma canção, o resumo do trabalho de gestão. O tema é habitação 10 anos no futuro, essa paródia vai ser um tiro no escuro. Casas inteligentes, construção com certeza, integradas pela natureza. Casas pré-fabricadas, construção modular, geradores terão teto solar. Ai, professora, que linda, eu estou aqui emocionada. Muito parabéns, parabéns mesmo. Gratidão. Parabéns pelo seu trabalho. Coisa linda, coisa rica. Lindo, professora. Parabéns, parabéns. Ai, gente, vou me recompor aqui. Bem emocionada. Júlia, você ia falar alguma coisa? É só a mãozinha, né? Não, é só a mão. Era só parabéns. Era um parabéns. Gratidão. Então, a gente vai seguindo essa nossa sessão, nesse terceiro bloco.
A gente vai falar agora um pouquinho sobre o perfil acadêmico e do corpo docente do curso de graduação em engenharia, que é um estudo de caso no curso de engenharia da computação. Aí é o professor Edson Pedro Ferlin, que já está com a palavra, professor. Obrigado. É sempre bom participar de congresso, em particular do COBEND, que a gente sempre vai aprendendo, né? A parte boa é isso, a gente... Quem diria ver a questão da poesia, a questão da cantoria envolvida na engenharia, né? Então, é muito interessante. Eu já estou nessa jornada já há bastante tempo, nos COBEND desde 1999. Então, no século passado, eu já estava nesse pacote. Então, faço parte da BENJA, do Conselho Fiscal, então a gente já está envolvido nisso há muito tempo. Então, por isso que é bom entender tudo esse caminhar. E é nesse sentido que esse trabalho foi escrito, tá? Esse trabalho de fazer eu digo um raio-x. Por que um raio-x? Um raio-x é aquela imagem que você tem uma ideia, você não tem a certeza, depois você precisa fazer outros exames para aprofundar mais uma tomografia e tudo mais. E essa ideia desse primeiro trabalho, fazer esse raio-x do perfil, tanto acadêmico quanto do corpo docente. Eu já escrevi alguns artigos já fazendo algumas comparações de alguns perfis, só que ficava muito restrito ao lado, vamos chamar assim, o lado mais acadêmico. Só que hoje em dia a gente está vendo uma mudança dos currículos, né? Os currículos estão cada vez sendo modificados, sendo incorporados, e aí sempre fica aquela dúvida, mas será que? Será que? Né? Então, peguei alguns dados que tinha disponível para fazer um raio-x, para começar, pelo menos, dar um pontapé. Peguei o curso de Engenharia de Computação, que é a minha área, vamos dizer assim, mãe de atuação, onde já atuo e trabalho nesse contexto, para ter uma ideia de como está esse cenário. Então, o grande elemento todo é tentar fazer esse mapeamento de como está esse perfil, enfim, olhando vários cursos, aqui eu peguei 8 cursos, que pega o Brasil todo, de cursos de engenharia de computação, que foram avaliados pelo INEP, para não ficar uma coisa assim, curso que começou agora e curso que já tem 50 anos. Não, então todos os cursos que foram avaliados nos últimos 2 anos. Peguei alguns cursos que abrangem tanto de instituições públicas, particulares, comunitárias, do Norte, Nordeste e Sul, para ter uma ideia um pouco mais clara. Então, a ideia toda desse trabalho é tentar entender como é esses currículos. E não só os currículos, todos eles, deu para perceber, estão dentro de uma mudança significativa para saindo um pouquinho somente do lado sala de aula, indo para atividades complementares, um aumento de carga horária, isso é muito bom, muito importante, muito interessante, mas também do corpo docente. Qual é esse corpo docente, né? Estava vendo aqui a discussão, né, a questão de que tenha publicação e nível Qualis A, Qualis B e tudo mais, mas será que isso realmente se configura? E a gente vê nesse estudo que foi feito que o corpo docente ainda tem uns elementos a serem trabalhados. Então, se por um lado a pós-graduação exige que tenha qualificação, tenha produção Qualis A e Qualis B, você vê que na graduação o negócio não chega aí, né? Os dados aí estão nos artigos, não vou entrar no mérito, mas você vê claramente que nós temos uma certa deficiência em termos do corpo docente. Então, está faltando uma valorização, trabalhar mais. Aí entra a questão da capacitação, que muito bem foi citado aí por outros professores, a questão da capacitação, a questão de realmente fazer com que as experiências de sala de aula sejam transformadas, sejam materializadas em apresentação em congressos, em publicações, não necessariamente precisa ser Qualis A e Qualis B, mas que tenham uma produção, e isso que muitas vezes na graduação a gente acaba não percebendo. Então, esse primeiro trabalho é justamente isso, dar um pontapé para que servir como uma isca para que realmente a gente comece a trabalhar mais e entender um pouco mais quais são esses cursos que nós estamos falando. Será que o curso da minha instituição ele está em consonância com o curso lá do Nordeste? Está no mesmo caminho? Está no mesmo direcionamento ou não? Então, é mais ou menos nesse sentido esse trabalho que foi feito, traçar esse perfil acadêmico e do corpo docente.
Obrigada, professor Edson. Professora Júnia, suas considerações? Parabenizar o professor Edson, né? Acho que o trabalho ficou muito bem escrito, conceituado, acho que mostrou que vocês tiveram uma organização muito grande. Esse trabalho foi feito durante quanto tempo já? É a primeira vez que você traz ele no Cobenge ou já vem, como diz, trabalhando há mais tempo? Com esse enfoque, Júlia, foi para a Escobenge. Na verdade, já fiz traçado outros panoramas, pegando cursos. Eu acho que eu acabei não citando, né? Eu sou aqui do Paraná, aqui de Curitiba, então pegando cursos aqui mais em torno, mais especificamente aqui de Curitiba. Então, isso já tinha sido feito, trabalhos nesse sentido. Esse trabalho, não, eu peguei dados de uma maneira um pouco mais abrangente para ter um panorama não só local, mas um panorama, vamos chamar assim, nacional, entre aspas, né? Uhum. Claro que é um raio-x. Se você for fazer uma tomografia, você vai ainda obter alguns outros elementos. Mas para pelo menos ter uma ideia de como é esse perfil, e no caso aqui eu peguei engenharia de computação, né? Como é esse perfil desse curso no Brasil? Como esse curso é? Será que há diferença das instituições que oferecem curso no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste? Então, esse foi o elemento principal aí nesse estudo. Se vocês buscaram uma coisa globalizar, né? Entender a globalização, né? Porque quando se fala em curso da engenharia de computação, das ciências da computação, eu acho que existe, às vezes, eu já vi alguns estudos sobre o perfil, não do corpo docente, mas dos alunos também, né? Que talvez difere um pouquinho das outras engenharias, no sentido de, na concentração, né? São meninos, não vou dizer mais calmos, mas é diferente, né? Assim. A calmaria, ela é enganatória, tá? Enganatória. A gente que vê de fora, né? Aqui em João Molevade nós temos duas universidades públicas, que é a UENG, onde eu trabalho, né, em Minas Gerais, e tem a UFOP e CEA, né, do campus do Ouro Preto, que também tem a engenharia de computação, ciências da computação, e eles às vezes apresentam trabalhos sobre isso também, sobre o jeito até da equipe, né? Aí a gente fica nesse imaginário, mas é uma calma que não é necessariamente. Não. Ela só é aparente, ela não é que nem uma lagoa. Pode estar calma, não é não. Então, muito bem, o Congresso também para a gente tirar os paradigmas que a gente fica no imaginário, né? Mas parabéns mesmo, gostei muito do trabalho, viu? Obrigado. Mais uma vez, parabéns, professor Edson. Desculpe se aparecer, que estava desligado o microfone, se aparecer aqui um som, a minha cachorrinha, esse home office, né? Às vezes a gente tem mais home do que o office, né? A cachorra aqui, eu acho que tem alguma coisa acontecendo em casa, ela está agitada. Nesse tempo de home office, eu falo que quando todas as reuniões sendo assim, a gente ouve cachorrinho, mamãe, papai, não sei o quê. Aí não precisa de ninguém ficar sem graça, porque faz parte, né? Hoje estão calmos, mas eu moro em casa. Eu tenho 2, só que eles ficam fora de casa. A vizinhança também tem mais uma meia dúzia. Então, você imagina quando eles começam a fazer confusão, tá? Hoje está tranquilo. Daqui o próximo Cobenge, que o Cobenge voltar a ser presencial, nós podemos escrever um trabalho como estavam, né, os professores e alunos nesta época. Nessa época, verdade. Obrigada mais uma vez, professor. Professor Ângelo, o senhor quer... Não, é só contar que aqui não tem cachorro, mas tem obra aqui no prédio todo dia. Não, um dos vídeos que eu gravei para o Cobenge do trabalho, ao final, que eu estava falando as considerações finais, ela latiu, e eu fiquei, meu Deus, aí eu já estava cansada, eu disse, vai com o latido dela, vai ao fundo. A gente vai continuar com o professor Edson, né? Só que agora ele vai falar um pouco mais sobre a aplicação das técnicas de aprendizagem ativa em cursos de engenharia. Professor? Ok. Já mudando um pouquinho, né? Então, deu para perceber que nessa área, né, professor é aquela história, chuta a bola, cabeceia, vai no gol e assim por diante, né? Nesse trabalho já, o intuito, também já tenho escrito já alguns artigos, já em vários Cobenge, já nessa questão de
voltado na parte de ensino, educação, interdisciplinaridade, né, aprendizagem ativa, enfim, já tem vários trabalhos. E nesse aqui eu resolvi, sempre surge aquela dúvida, né? Tem algumas palavrinhas que ficam coisa da moda e muitas vezes as pessoas fazem, não sabem, ou muitas vezes não sabem como aplicar. Então, nesse trabalho das técnicas da aprendizagem, eu resolvi sintetizar, do ponto de vista bem prático, né, algumas coisas que tenho feito, tá, em algumas disciplinas, para servir como uma ajuda para quem não aplica ou não sabia que aquilo poderia ser aplicado, pensando no dia a dia em sala de aula, né, que muitas vezes a gente vê um monte de técnicas, na verdade, quando se fala em aprendizagem ativa, tem N técnicas, e a gente até sabia algumas, mas não sabia que tinha esse nome, né? Mas já aplicava há muito tempo. Então, eu resolvi sintetizar, peguei aí 3 técnicas que eu utilizo no dia a dia, e eu digo mais, não é uma coisa que precisa ser pensado, quando você pensa em aprendizagem ativa, né? Que é colocar o aluno no centro de todo o processo, colocar ele como protagonista do processo, onde o professor ele fica dando o norte, fica dando os encaminhamentos, mas quem vai realmente trabalhar, e quem, na verdade, quem aprende realmente é o aluno, né? Quem vai realmente estudar é o aluno, não é o professor. Se bem que a professora aprende mais do que o aluno, porque tem que aprender a como passar esse conteúdo, né? Mas, enfim. Então, bem do ponto de vista bem prático, né, algumas ações que eu venho fazendo nas disciplinas, e essas ações, elas não são assim, uma por disciplina, não, numa mesma disciplina, numa mesma atividade, no mesmo conteúdo, você pode usar várias técnicas. Então, no caso aí, eu abordei, né, expliquei, 3 técnicas, o PBL, que é uma coisa que já está bem consolidada, todo mundo conhece, né, só que muitas vezes as pessoas elas utilizam o PBL, um PBL muito, diria assim, meio travado, onde o professor já passa tudo. Eu não gosto muito dessa abordagem, eu gosto de passar um PBL onde você passa o norte, e os alunos têm que correr atrás até mesmo de o que vão pesquisar. Então, eu gosto mais desse estilo PBL e até de projeto nesse sentido. Outra sistemática que eu tenho adotado muito é o estudo de caso, onde realmente o aluno tem que pegar os conteúdos daquela disciplina e correr, aplicar em problemas reais, e aí já entra um lado também já extensionista, né? A questão da extensão, onde que a extensão ela passa a vigorar dentro da disciplina, não é uma coisa externa, não é somente um registro na pró-reitoria de extensão, não. A extensão como aonde que o aluno vai até o mercado, porque você tem que pegar situações, problema do mercado para resolver, aí entram os estudos de caso. E uma outra coisa que eu tenho usado, principalmente no começo da disciplina, no começo de um tópico novo, que é o mapa mental. Eu gosto muito porque faz aquela história, para a gente mapear, principalmente o professor, e até mesmo para os alunos se sentirem um pouco mais, sempre começa uma disciplina, mas será que eu vou ficar perdido nessa disciplina? Quando se faz uma atividade como essa, o aluno, depois desse processo, ele já vê que ele não estava tão perdido quanto ele imaginava. Então, ele já fica mais confortável de ficar na disciplina. E, além disso, acaba dando um retorno para o professor de entender o seguinte, qual é? O que os alunos sabem? Então, o professor não sai mais daquele pressuposto de tábula rasa, né? O aluno não sabe nada. Não, a partir do uso, por exemplo, de uma ferramenta como essa, eu digo que é uma ferramenta muito mais diagnóstica, onde o professor já consegue ter uma ideia do que os alunos sabem. Então, a partir dali, ele já pode dar um direcionamento na disciplina, na forma de trabalhar, em função de como os alunos, ou o grupo de alunos, ou a turma como um todo está posicionada. Então, fica fácil de você saber dar os encaminhamentos. Então, para resumir, a ideia desse trabalho é mostrar realmente como foi aplicado essas, no caso, as 3 técnicas. Existem outras técnicas, né, de aprendizagem ativa. Não estou defendendo somente essas, eu estou dizendo que essas têm usado e têm dado bom resultado. Então, até mesmo para quem muitas vezes fica assim meio receoso, porque muitas vezes criaram, né, há um tempo atrás, ainda tem um pouco disso, ainda todo esse negócio de aprendizagem ativa virou uma coisa assim do além, né? Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. E fica todo aquele... Muitas vezes a pessoa não sabe aplicar porque ficou com medo, né? Para desmistificar um pouquinho e saber que isso é coisa que você aplica no dia a dia, não
não tem que ficar reinventando. Muitas vezes, quando se fala assim, vamos usar aprendizagem ativa, o professor já começa a arrepiar todo, mas eu não sei, meu Deus, como é que vai ser a disciplina, se é uma aprendizagem ativa, como eu vou fazer, eu vou ter que reinventar o mundo? Não. Na verdade, isso não é a aprendizagem ativa que você tem que reinventar o mundo. Você vai aplicar técnicas de modo a que realmente faz com que o aluno incorpore o personagem que lhe é cabido, que é o de protagonista em todo esse cenário aí. Então, a ideia desse trabalho é mostrar como essas técnicas foram utilizadas. Não, por acaso foram essas, mas tem outras que também podem ser ampliadas, então fica aí mais a título também de instigação para que realmente vejam outras técnicas que também possam ser utilizadas. Parabéns, professor, excelente trabalho. Realmente, as metodologias ativas, elas se constituem em ações de extrema importância, né, no processo de formação do estudante, do engenheiro. Aí a gente teve aí a oportunidade de ver várias propostas, né, do uso dessas estratégias ativas no seu trabalho. E eu fiquei com uma curiosidade com relação ao PBL lá. Como que as equipes elas se estruturam para desenvolver o trabalho, quem faz o quê, e como o senhor, né, como mediador desse processo, percebe o entrosamento dos estudantes? Eu vejo do PBL, na verdade, eu descobri depois de um tempo, depois de algumas décadas depois, que aquilo que eu já fazia era o PBL, tá? Então, começa por aí já da gente não saber o que era e depois descobrir o que era, tá? Então, passa por isso também. Então, a ideia por trás desse PBL, eu até mostrei duas situações do uso do PBL, porque, vamos chamar assim, um que é mais voltado realmente a um projeto, tá? Tem uns que chamam mais voltado a projeto, e um realmente voltado mais a uma situação problema, um estudo, uma situação problema, tá? Mas todos eles, quer seja num modelo ou no outro, basicamente é o seguinte: o professor elabora, elaboro vamos chamar assim, um documento de norte, onde trata o que tem que ter, quais as características que precisa ter naquele estudo. Os alunos definem a equipe, tá? A equipe, eles que se definem quem. A gente coloca pode colocar algum tipo de condição, né? A quantidade de alunos, tá? Eu não gosto de fazer equipes muito grandes, tá? Não gosto, gosto do número 3, 4 alunos, é um número bom de se trabalhar, tá? É claro, depende muito da quantidade de alunos que você tem na turma. E aí, você passa, qual é o objetivo daquele PBL? É fazer um projeto que vai usar tais e tais e tais recursos. Então, isso é o norte que o aluno tem que pensar. E, a partir dali, eles têm que elaborar, tem que primeiro fazer uma pesquisa já do como eles podem aplicar aquele conceito num problema real. Então, eles já partem de ter que estudar antecipadamente o que eles vão fazer. Então, não sai de uma coisa assim, eles já vão saber fazer. Não, eles primeiro têm que pensar em como aplicar. Esse pensar em como aplicar, eles vão trazer junto comigo. Vamos sentar e vamos ver. Está de acordo? Está de acordo? Isso aqui vai ser complicado fazer. Nesse tempo que, veja, nós temos um semestre para fazer. Muitas vezes tem ideias que são fantásticas, mas vai demorar muito mais do que um semestre. Então, vamos ter que dar uma limitada. Então, o professor ele vai limitar o escopo daquela proposta que eles vão trazer. E, a partir dali, eles próprios se organizam, a questão de quem vai fazer o quê, como, quando. Aí entra a questão de liderança, a questão de gestão de equipe, todas essas soft skills que estão nesse cenário embutido. E o professor vai fazendo esse acompanhamento desse trabalho com reuniões semanais, para não deixar para a última hora. E aí você pode definindo ao longo desse processo momentos de entregas de partes do projeto ou apresentações parciais, assim por diante, e depois culmina lá na frente numa banca, onde você vai realmente trazer outros professores que fazem parte daquele semestre ou que você convida, para realmente os alunos já entrarem numa outra dinâmica, que é defender, apresentar o seu projeto, e daí já entra também na questão da apresentação oral, já que eles vão ter a questão escrita, já fizeram por meio de um relatório, né, ou um artigo, conforme for a situação. Então, a ideia é realmente pegar
desde o momento da concepção, que eles se preocupem desde a elaboração, pensar o que eles vão fazer até a entrega final, a apresentação final daquele produto. Obrigada, professor. Professora Júnia. Parabéns novamente, professor Edson. Né? O trabalho ficou muito bom aí. Eu fiquei com uma curiosidade em relação aos resultados, assim, sobre as notas dos alunos mesmo. Este método PBL foi desenvolvido por vocês aí na universidade? Não. Na verdade, o PBL já existe. Já existe. A gente sintetizou. Utilizou, né? Isso, sintetizou uma maneira de fazer essa avaliação. Então, eu tenho uma planilha onde eu avalio, os próprios alunos fazem a avaliação da equipe, tem a própria turma avalia os trabalhos que foram apresentados. Então, são várias maneiras de você avaliar. Então, depende do escopo que você utiliza. Daí você avalia o relatório, você avalia a participação, você avalia o acompanhamento, você avalia a entrega, a apresentação. Então, você pode colocar vários elementos nesse processo aí. Naquele processo. Não, que legal, é porque isso me veio à cabeça, porque eu fiz um curso de metodologia ativa com o professor Rogério Fragelli, lá do Brasília. Ele tem um método chamado Método 300, não sei se vocês já ouviram falar. 360, né? Isso! Essa é a ideia, você coloca todo mundo envolvido na avaliação, tanto quem fez, a equipe, a turma, o professor, a banca, isso. Isso, então é semelhante a isso, né? Então, assim, pegando lá do primeiro trabalho, como o seu, que agora é o último, acho que dá para a gente entender que a cooperação ela gera um resultado em todas as áreas positivas, seja uma cooperação entre equipes de professores, né, ou de alunos, que nesses métodos, quem se destaca mais pode ajudar, né, ao outro. Então, assim, parabéns. E esse método PBL aí, pode-se ver que dá para se aplicar em várias áreas, né? Então, parabéns mesmo, gostei muito, viu? Mais uma Obrigado. vez. O senhor é Federal de Curitiba? Como é que é? Não é federal, é uma particular. Particular, de Curitiba. De Curitiba. Terra boa. É bom que o Cobenja a gente conhece gente de norte a sul, né? Isso aí é muito bom. Então, parabéns, obrigada. Obrigado. Alguém quer tecer algum comentário, alguma pergunta? O Thales, acho que tinha levantado a mão. Thales, vai querer fazer pergunta, Thales? Eu queria só dar um depoimento aqui. Eu já participei ao longo do meu percurso curricular desse tipo de avaliação. E ele é simplesmente fantástico. Ele, para ser sincero, ele dá um sacode na gente como aluno. E é um pouco assustador, porque a gente não sabe a partir do que a gente precisa apresentar. Então, é muito difícil para a gente lidar com isso. Mas a gente passando por esse processo e se avaliando depois de tudo isso, é muito perceptível quanto a gente cresce e aprende com mais qualidade, né? Faz parte do processo de aprendizagem. Muito mais do que se fosse um modelo expositivo ou um outro tipo de trabalho convencional. Então, eu queria dizer que é fantástico esse modelo, já participei. É difícil para a gente como aluno, mas é muito bom, sim. Por isso que o nome se chama trabalho. Se fosse uma coisa, seria trabalho. E dá muito trabalho. Brincadeira à parte. Vocês vão me permitir só fazer aqui uma chamada, eu já dou a palavra para as professoras. Só para saber se o Vinícius, porque tem um trabalho que não apresentou, para saber fazer a última chamada, que a gente está faltando 6 minutinhos, se algum representante do trabalho, a importância da extensão universitária na formação do engenheiro civil se encontra na sala. Não? Então, vou facultar agora a palavra, professora Maria do Carmo, depois a outra professora Sâmara, podem falar, podem sintetizar. Temos mais 5 minutinhos, tá bom? Professor Ângelo também está de mão levantada, professor Ângelo também. Tá, desculpa, professor, não vi. Quem foi que levantou a mão primeiro? Se vem na sequência, eu acho que é da esquerda para a direita, né? Eu acho, então é o professor Ângelo, deve ser assim, né? Vamos na sequência, professor Ângelo, depois a professora Sâmara, né? E depois a Maria do Carmo. Eu peço só que os senhores sejam um pouquinho breve, que só temos mais 5 minutinhos para fechar a sessão, tá bom? Obrigada.
Ok, não só para complementar um pouco o que o professor Edson estava falando e que o Thales também falou, né, essa questão da metodologia ativa, e numa abordagem, né, e a DCN estabelece isso, que a gente tem que abordar agora pela competência, que é a capacidade do aluno de fazer, né, e isso exige uma nova forma de avaliar também, né? Então, não só a aula é diferente, mas também o que a gente espera é diferente, né? Então, isso vai mudar também a forma de avaliar, né? É uma discussão longa aí. Mas era só isso. E o meu comentário, ele assim, em resposta ao Thales também, né? Que esses projetos envolvendo metodologias ativas, eles são justamente para a gente sair da zona de conforto, né? E, querendo ou não, o aluno sai, porque ele sai de ouvinte agora para um ser ativo dentro da aula, só que para o professor também é sair da zona de conforto, que é muito mais fácil a gente preparar uma aula e só tacar o slide, encher o quadro e bota um para copiar. É mais simples, porque a gente já está mais acostumado com isso. Então, a metodologia ativa, ela é justamente, mexe com o nosso nível de conforto, seja do professor e do aluno também, mas eu acho extremamente válido, muito válido mesmo. Parabéns, professor Edson. Acho que a professora Maria do Carmo esqueceu de ligar o microfone. A professora Kátia, a internet dela caiu, tá, gente? Mas a gente pode continuar aí. Professora Maria do Carmo, seu microfone está desligado. Tá. Agora pode falar, professora. Tá. Então, eu queria, na verdade, era parabenizar a equipe que coordenou a sessão e dizer que foi muito importante ouvir a impressão do estudante sobre as práticas que estão sendo utilizadas. Hoje a gente está orientando um trabalho de conclusão de curso que está compilando esses resultados e colhendo também relatos dos estudantes de como que essa formação tem influenciado na formação deles na engenharia. E parabéns aí pela condução dos trabalhos e pela participação do Thales também aí nas opiniões. Muito obrigada, Maria do Carmo. Bom que a Kátia voltou, né? Realmente, assim, vou falar aqui, Kátia, que aí você finaliza, mas parabéns a todo mundo que apresentou. Gostaria de agradecer, né, que foi um prazer trabalhar com a Kátia, que ela é uma gracinha, assim. A dupla foi top. E Thales fez um trabalho muito bom, Thales. Você já está aí à beira de se formar, né? E engenheiro é isso aí mesmo. Tem que pegar no peito e fazer. E você foi muito organizado. Parabéns, professores. Eu acho que eu saio dessa sessão aqui querendo conhecer cada um de vocês. Vou passar a palavra para a professora Kátia, que ela coordena o tempo, se der tempo, aí libero para vocês falarem. Eu acho que só temos mais um minutinho, né? Eu vou agradecer, primeiro me desculpar, cair aqui a internet, né? Estou aqui no celular porque realmente ainda não consegui nem conectar aqui ao 4G, caiu o Wi-Fi no computador, entrei aqui no celular para agradecer, parabenizar a todos pelo trabalho, agradecer aí a parceria da Júnia, agradecer a parceria com o Thales, tá? Obrigada. E se todos permitirem, a gente podia fazer um print. Thales ou Júnior podia fazer esse print, porque aqui no celular, não sei, eu acho que não estou conseguindo pegar todo mundo. Todo mundo podia abrir as câmeras. As câmeras. Espera aí que eu vou passar o perfume. Calma aí. Vida longa ao Cobenji, que essa pandemia acabe, que a gente consiga se encontrar e fazer mais amigos, tá? E viva a ciência, viva a pesquisa e o ensino de qualidade. Isso. Já estou com saudade. Alguém está fazendo print? Eu fiz.
Você fez, obrigada a todas, a todos, desculpa, mais uma vez, parabéns. Acho que já estamos aí encerrando, né? São 4 horas. Na proposta, parece que a internet agora voltou para nessa proposta. Então, mais uma vez, obrigada. Júnia, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, está ótimo. Sucesso a todos. Até logo, até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, um prazer vê-los todos aí com saúde, né? Principalmente envolvido com a engenharia. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, prazer. Tchau, pessoal. Obrigado.